sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios o Dr. João Guilherme Grassi, especialista em reprodução humana. Doutor, um prazer recebê-lo. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, Sara. Sempre bom estar com você. Falar de algo tão importante, né? Bom, vamos começar falando das canetinhas? Porque, na verdade, tá uma febre. Todo mundo quer usar as tais das canetinhas para emagrecer. Mas a gente precisa ter uma cautela. Sem dúvida, Sara. Essa febre que vem acontecendo é por um motivo muito interessante, porque elas são muito eficazes. Então, elas emagrecem mesmo? Sim, são medicações realmente que vêm revolucionando o tratamento do diabetes e também o tratamento da obesidade. São medicações muito eficazes, que têm um perfil de segurança realmente muito bom com relação às medicações anteriores. Só que a gente tem percebido realmente um uso maior do que era imaginado e de maneira não orientada. Tanto é que atualmente é necessário retenção de receita médica para prescrição para o uso dessas medicações, coisa que não era antigamente. Né? E o que isso levanta de preocupações? Que muitas mulheres acabam usando isso sem ter a orientação médica adequada de que não se deve usar essas medicações no período gestacional ou mesmo no período pré-gestacional. Nós temos trabalhos, claro, não em humanos, porque não seria ético aplicar medicações sem trabalhos em gestantes, né? Então não temos trabalhos em humanos, mas temos trabalhos em animais, que demonstraram que sim, essas medicações podem aumentar o risco de algumas alterações fetais, como baixo peso, como alterações ósseas, alterações musculares. Então, os trabalhos preliminares em animais trazem essa precaução e esse alerta para nós, para que evitemos de usar essas medicações no período periconcepcional, um período tão importante na vida da mulher e do bebezinho, né? Bom, doutor, quando a gente fala desse período, esse período, na verdade, é antes da mulher engravidar. Porque depois que ela engravidou, ela já não poderia mais tomar mesmo. Justamente. Depois, para uso durante a gravidez, existem outras medicações próprias para o diabetes, porque essas medicações, elas também são usadas para o diabetes. Na verdade, o uso principal delas é para isso. Existem outras medicações que têm perfil de segurança para diabetes na gravidez. E o ideal é que essa mulher não esteja usando essas medicações pelo menos por um período de 2 meses antes da gravidez. Porque você sabe, ninguém engravida e descobre imediatamente que está grávida. Só naqueles programas, eu não sabia que estava grávida, e aí chega, tá com 9 meses parindo. Mas não sei, tá, gente? Eu acho difícil, porque olha, eu descobri com 1 semana, eu falei, tô estranha, tô grávida. Mas justamente essa semana que você demorou para descobrir, você não estava grávida de 1 semana, Sara. Você já estava com esse bebê no seu útero há 2 semanas e meia ou 3. Então, quando se tem um atraso menstrual, você já tem 14 dias de bebê evoluindo dentro do útero. Por isso que é tão importante que a mulher que está tentando evite de se expor a situações perigosas, como o uso de medicações que não são seguras, como o consumo de álcool. Então, é uma situação que realmente deve se evitar essa exposição inadvertida a essas substâncias que não são seguras nesse período periconcepcional. Então, gente, acho que é muito importante a gente falar. Eu sei que muita gente está lutando contra a balança, como eu, Juliana, a gente brincou agora mesmo falando de balança. Eu sou uma sanfona, eu sei. A gente quer emagrecer, a gente precisa, não é só uma questão estética, muitas vezes por questão de saúde mesmo. Mas se você, mulher, tem interesse em engravidar, está tentando engravidar, o uso desse medicamento não deve fazer parte da sua vida, não neste momento. Se a mulher está lactante, ela também não deveria usar, está amamentando. Os trabalhos mostram que não é interessante. Então, pode haver passagem dessas medicações, algumas em específico, para o leite materno, podendo levar a efeitos também na lactação. Então, o ideal é a paciente que está no período periconcepcional, durante a gestação e durante a lactação, que não use esse tipo de medicamento. Vai ter todo o tempo depois para usar, ou mesmo em alguns casos antes. É muito comum, Sara, eu ir receber pacientes que estão tentando engravidar, mas que têm uma obesidade importante, um sobrepeso muito importante, e essas mulheres precisam perder peso antes da gravidez. Sim. O que eu faço normalmente? Para casos onde a mulher tem tempo para perder peso, eu encaminho para um bom endocrinologista que vai fazer o acompanhamento, vai julgar se é necessário usar esse tipo de medicação ou não. A paciente pode usar num período determinado de tempo onde ela está se protegendo para não engravidar.
E aí, após a estabilização da perda de peso, após chegar na meta da perda de peso, a paciente pode passar a tentar engravidar 2 meses após a parada dessas medicações. Inclusive, na bula de uma dessas medicações está muito claro lá. O paciente deve usar contracepção ao longo do uso dessa medicação para evitar problemas com relação à formação do feto. 43 999 520380. Participa comigo. Você tem dúvidas? Manda sua mensagem. Lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RICTV Londrina. Doutor, então se a mulher está tomando um Mounjaro, tomando um Ozempic, tomando qualquer dessas canetinhas para emagrecer, até mesmo por indicação médica, né? Mas ela não pode engravidar nesse momento. E se acontece de repente escapar, mesmo utilizando todos os métodos contraceptivos? E Sara, sabe que de certa forma isso não é incomum acontecer. Porque muitas das mulheres que têm, por exemplo, ovários policísticos e que têm dificuldade em ovular justamente por uma resistência insulínica, por conta de um sobrepeso, acaba perdendo peso em uso dessas medicações. Exatamente. Já não tinha menstruações regulares anteriormente, já não era fácil engravidar e de repente acontece. Isso é comum, mas também não há motivo para desespero. O que a mulher tem que fazer no momento que descobre a gravidez é parar a medicação imediatamente. Pare a medicação imediatamente, entre em contato com o seu médico, com o seu obstetra, com o seu endocrinologista que estava orientando o uso dessa medicação, que o médico vai saber como cuidar dessa situação dali em diante. O que a gente tem visto nos trabalhos, Sara, para também não causar um desespero público, né, que parece, é o que os trabalhos sugerem, que essas alterações fetais têm muito mais a ver com o efeito anorexígeno dessas medicações, com a restrição alimentar que elas levam a essas mães. Então, não temos certeza ainda se essas medicações atravessam a barreira placentária. Alguns trabalhos falam que não, mas são trabalhos muito escassos. Por isso, não há motivo para desespero. Descobriu que está grávida? Interrompe o uso, entre em contato com o seu médico que está orientando o uso da medicação e bola para frente dali, então. É uma cautela médica, né? Justamente. Eu até te fiz essa pergunta porque eu não conseguia muito engravidar, não estava conseguindo. E quando eu emagreci, daí eu engravidei. Então, por isso que a gente está falando exatamente por isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar, eu não consigo engravidar, eu não engravido mesmo. Mas daí você está tomando esse remédio para emagrecer, aí que acontece. Pode realmente acontecer. Pode acontecer. E tem que ficar muito atento, né? Ficar muito atento aos sintomas, a alterações de ciclo, a alterações do próprio corpo, para que realmente possa suspeitar dessa situação. Sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui nos nossos estúdios o Dr. João Guilherme Grassi, especialista em reprodução humana. Doutor, um prazer recebê-lo. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, Sara. Sempre bom estar com você. Falar de algo tão importante, né? Bom, vamos começar falando das canetinhas? Porque, na verdade, tá uma febre. Todo mundo quer usar as tais das canetinhas para emagrecer. Mas a gente precisa ter uma cautela. Sem dúvida, Sara. Essa febre que vem acontecendo é por um motivo muito interessante, porque elas são muito eficazes. Então, elas emagrecem mesmo? Sim, são medicações realmente que vêm revolucionando o tratamento do diabetes e também o tratamento da obesidade. São medicações muito eficazes, que têm um perfil de segurança realmente muito bom com relação às medicações anteriores. Só que a gente tem percebido realmente um uso maior do que era imaginado e de maneira não orientada. Tanto é que atualmente é necessário retenção de receita médica para prescrição para o uso dessas medicações, coisa que não era antigamente. Né? E o que isso levanta de preocupações? Que muitas mulheres acabam usando isso sem ter a orientação médica adequada de que não se deve usar essas medicações no período gestacional ou mesmo no período pré-gestacional. Nós temos trabalhos, claro, não em humanos, porque não seria ético aplicar medicações sem trabalhos em gestantes, né? Então não temos trabalhos em humanos, mas temos trabalhos em animais que demonstraram que sim, essas medicações podem aumentar o risco de algumas alterações fetais, como baixo peso, como alterações ósseas, alterações musculares. Então, os trabalhos preliminares em animais trazem essa precaução e esse alerta para nós, para que evitemos de usar essas medicações no período periconcepcional, um período
tão importante na vida da mulher e do bebezinho, né? Bom, doutor, quando a gente fala desse período, esse período, na verdade, é antes da mulher engravidar. Porque depois que ela engravidou, ela já não poderia mais tomar mesmo. Justamente. Ok. Depois, para uso durante a gravidez, existem outras medicações próprias para o Ok. diabetes, porque essas medicações, elas também são usadas para o diabetes. Na verdade, o uso principal delas é para Tem isso. diabetes. Existem outras medicações que têm perfil de segurança para diabetes na gravidez. E o ideal é que essa mulher não esteja usando essas medicações pelo menos por um período de 2 meses antes da gravidez. Porque você sabe, ninguém engravida e descobre imediatamente que está grávida. Só naqueles programas, eu não sabia que estava grávida, e aí chega, tá com 9 meses parindo. Mas não sei, tá, gente? Eu acho difícil, porque olha, eu descobri com 1 semana, eu falei, tô estranha, tô grávida. Mas justamente essa semana que você demorou para descobrir, você não estava grávida de 1 semana, Sara. Você já estava com esse bebê no seu útero há 2 semanas e meia ou 3. Então, quando se tem um atraso menstrual, você já tem 14 dias de bebê evoluindo dentro do útero. Por isso que é tão importante que a mulher que está tentando evite de se expor a situações perigosas, como o uso de medicações que não são seguras, como o consumo de álcool. Então, é uma situação que realmente deve se evitar essa exposição inadvertida a essas substâncias que não são seguras nesse período periconcepcional. Então, gente, acho que é muito importante a gente falar. Eu sei que muita gente está lutando contra a balança, como eu, Juliana, a gente brincou agora mesmo falando de balança. Eu sou uma sanfona, eu sei. A gente quer emagrecer, a gente precisa, não é só uma questão estética, muitas vezes por questão de saúde mesmo. Mas se você, mulher, tem interesse em engravidar, está tentando engravidar, o uso desse medicamento não deve fazer parte da sua vida, não neste momento. Se a mulher está lactante, ela também não deveria usar, está amamentando. Os trabalhos mostram que não é interessante. Então, pode haver passagem dessas medicações, algumas em específico, para o leite materno, podendo levar a efeitos também na lactação. Então, o ideal é a paciente que está no período periconcepcional, durante a gestação e durante a lactação, que não use esse tipo de medicamento. Vai ter todo o tempo depois para usar, ou mesmo em alguns casos antes. É muito comum, Sara, eu ir receber pacientes que estão tentando engravidar, mas que têm uma obesidade importante, um sobrepeso muito importante, e essas mulheres precisam perder peso antes da gravidez. Sim. O que eu faço normalmente? Para casos onde a mulher tem tempo para perder peso, eu encaminho para um bom endocrinologista que vai fazer o acompanhamento, vai julgar se é necessário usar esse tipo de medicação ou não. A paciente pode usar num período determinado de tempo onde ela está se protegendo para não engravidar. Exatamente. E aí, após a estabilização da perda de peso, após chegar na meta da perda de peso, a paciente pode passar a tentar engravidar 2 meses após a parada dessas medicações. Inclusive, na bula de uma dessas medicações está muito claro lá. O paciente deve usar contracepção ao longo do uso dessa medicação para evitar problemas com relação à formação do feto. 43999520380. Participa comigo. Você tem dúvidas? Manda sua mensagem. Lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RICTV Londrina. Doutor, então se a mulher está tomando um Monjaro, tomando um Ozempic, tomando qualquer dessas canetinhas para emagrecer, até mesmo por indicação médica, né? Mas ela não pode engravidar nesse momento. E se acontece de repente escapar, mesmo utilizando todos os métodos contraceptivos? E, Sara, sabe que de certa forma isso não é incomum acontecer. Porque muitas das mulheres que têm, por exemplo, ovários policísticos e que têm dificuldade em ovular justamente por uma resistência insulínica, por conta de um sobrepeso, acaba perdendo peso em uso dessas medicações. Exatamente. Já não tinha menstruações regulares anteriormente, já não era fácil engravidar e de repente acontece. Isso é comum, mas também não há motivo para desespero. O que a mulher tem que fazer no momento que descobre a gravidez é parar a medicação imediatamente. Pare a medicação imediatamente, entre em contato com o seu médico, com o seu obstetra, com o seu endocrinologista que estava orientando o uso dessa medicação, que o médico vai saber como cuidar dessa situação dali em diante. O que a gente tem visto nos trabalhos, sabe, para também não causar um desespero público, né, que
parece, é o que os trabalhos sugerem, que essas alterações fetais têm muito mais a ver com o efeito anorexígeno dessas medicações, com a restrição alimentar que elas levam a essas mães. Então, não temos certeza ainda se essas medicações atravessam a barreira placentária. Alguns trabalhos falam que não, mas são trabalhos muito escassos. Por isso, não há motivo para desespero. Descobriu que está grávida? Interrompe o uso, entre em contato com o seu médico que está orientando o uso da medicação e bola para frente dele, então. É uma cautela médica, né? Justamente. Eu até te fiz essa pergunta porque eu não conseguia muito engravidar. Não estava conseguindo. E quando eu emagreci, puf, daí eu engravidei. Então, por isso que a gente está falando exatamente por isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou tomar, eu não consigo engravidar, eu não engravido mesmo. Mas daí você está tomando esse remédio para emagrecer, aí que acontece. Pode realmente acontecer. Pode acontecer. E tem que ficar muito atento, né? Ficar muito atento aos sintomas, a alterações de ciclo, a alterações do próprio corpo, para que realmente possa suspeitar dessa situação.